Olá, Bárbara. Muito obrigada por teres aceito o convite de estares aqui no meu podcast. Hoje vamos falar sobre lei da atração. Vamos falar de como é que isso pode mudar tudo na nossa vida, quer na nossa vida pessoal, profissional, nas nossas relações com os nossos amigos, o que seja. A lei da atração é muito daquilo que eu acredito que faz a diferença entre termos sucesso, termos grandes resultados ou realmente andarmos aqui sempre a remar contra a maré, sempre aqui, parece que tudo acontece aos outros, nada acontece a nós. Então, porquê? O que é que distingue? Qual é a diferença aqui entre quem tem resultados, em que quase que parece dar um pontapé numa pedra e as coisas acontecem, e depois as outras pessoas que não, se parece que atraem tudo aquilo que é mau, tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que atraem pessoas que não são as que querem ter perto delas. Vamos falar aqui um bocadinho sobre isto, vamos debater aqui este tema, mas antes de mais eu queria saber, quer dizer, eu sei, mas queria que as pessoas soubessem quem é que é a Bárbara Parente. Olá Inês, antes de mais obrigada pelo convite. Quem é a Bárbara? Olha, eu acho que neste caso eu dizia que era uma eterna sonhadora, porque não há, eu acho que quando nós somos crianças dizem assim, olha, tu sonhas muito alto, e a verdade é que nós nunca devíamos parar de sonhar. E o que vamos falar sobre hoje tem muito a ver com isso, porque toda a gente já ouviu isso, não é? Toda a gente já ouviu, Bárbara, estás a sonhar alto mais, Inês, olha, acorda para a vida, né? A vida não é assim tão fácil. E pronto, eu comecei a estudar a Lei da Atração e Desenvolvimento Pessoal em 2017. Em 2018, o universo, Deus, o que lhe quiserem chamar, colocou-me à prova e eu percebi que nós conseguimos sim, e vamos aprofundar muito este tema, mas é necessário mantermos um mindset. A única coisa que diferencia, e eu vi um post teu que fala muito sobre isso, em que fala a diferença entre uma pessoa ganhar 500 euros e 10 mil euros é o mindset. Uhum. Não existe nada mais do que isto. E às vezes tu dizes isto a uma pessoa normal, não é? Que não está habituada a este tipo de coisas e fica tipo, ela é louca. Verdade. Mas sim, e comecei a estudar, comecei a testar em pequenas coisas e algo que eu posso recomendar já é, se quiserem investigar um bocado, não comecem logo pelo segredo, ele é incrível, mas acho que já é para um nível de consciência maior. O que eu comecei a ler e comecei a aprender foi o Pedir e Receber, de Esther e Jerry Hicks, e foi aí que tudo começou. Eu comecei com pequenas coisas, de género, notas da faculdade, o que é que eu recebi ao final do mês, só que o problema disto é que existem crenças que nos limitam. A maior parte da sociedade portuguesa tem muitas crenças a nível do dinheiro, por exemplo. É uma das coisas que mais nós tentamos falar e tentamos abrir a mente, mas é muito difícil porque lá está, como o post que tu te deste, as pessoas não aceitam isso, nem aceitam que são responsáveis pela vida delas. Ou seja, tudo o que tu vives neste momento é da tua responsabilidade. Se tu estás no patamar em que estás, é porque tu fizeste para isso e porque tu mereceste isso e porque tu visualizaste isso acima de tudo. Não sei se praticas algum tipo de tática. É muito querer para ver, muito mais do que ver para é querer para ver, é sentirmos lá muito antes de chegarmos lá. E trabalharmos todos os dias para ser aquela pessoa que desejamos ser, com os resultados que desejamos ter. Concordo imenso com isso. Então tu tiveste aí um momento na tua vida em que te dá o clique, em que percebes que, calma lá, isto não é só fazer. Há aqui qualquer coisa que distingue, há aqui qualquer coisa que é responsável por outro tipo de resultados, certo? Sim. Okay. Foi quando eu comecei a perceber que eu tive em 2018 um período menos bom na minha vida, até que eu em setembro parei e eu tinha um objetivo em 2018, que normalmente faço todos os anos, e no meu vision board eu tinha criar um negócio. E eu pensei assim, como é que raio eu vou criar um negócio? Tipo, isto é muito estranho, como é que eu vou fazer isto? E em setembro, depois da minha prima me chatear tanto, não é?
lá entrei para a Oriflame e comecei a ver a oportunidade que tínhamos de negócio e que temos. E eu comecei a fazer um clique e pensei, o que é que as outras estão a fazer que eu não estou a fazer para atingir o sucesso? Mas a verdade é que eu não encontrava ninguém que tivesse a dizer-me assim, olha, estou a fazer isto, isto e isto. Não, olha, isto vai com o tempo. Epá, isto vai com o tempo, é muito estranho. E então, o que eu comecei a fazer foi a ler mais e a pensar, eu tenho que pôr aqui metas e objetivos e ver, é o que tu falaste há bocado, é o ser para ter. Nós antes de ter alguma coisa a nível material, a nível, seja o que for, nós primeiro temos que ser. Então eu comecei muito por imaginar como é que seria a vida de uma diretora. Ok. Em 2020 eu fiquei nisso e pensei, o que é que será viver como diretora? Então eu imaginava-me estar em casa, ir treinar, a passear na praia, a mandar e-mails. Uma coisa que eu fazia muito é fingir que eu estava a mandar e-mails, tipo, não sei o que, Bárbara Parente, Goal Director. Então, isso foi o problema. E algo que eu quero passar muito é que não basta só dizer, Bárbara Parente, Goal Director, e ficar assim. O universo, Deus, o que cada um acreditar, dá-te exatamente aquilo que tu vibras. Porque nós não estamos ligados por mero acaso. Então, tu tens que ter uma conexão entre pensamentos e emoções. E o exemplo que eu costumo dar, que é para perceberem, é: imagina, eu dou-te uma prenda e tu dizes-me assim, obrigada, Bárbara. Tu vais ficar com vontade de eu te dar outra vez outra prenda? Claro que não! Então, o que eu digo sempre é: agradece, como se não houvesse amanhã, e agradece pelo que queres. Sente isso, faz conta que já estás a viver isso, que é o fake it until you make it, que fingir até se tornar real, em que tu tens que estar tipo a viver aquela emoção de género, eu vou estar já a receber isto. Como é que é? Como é que eu me vou sentir? Porque o nosso campo vibracional tem muito a ver com o nosso coração. Então tudo o que faz o teu coração vibrar é aquilo que se torna real. Por isso é que muitas pessoas dizem assim, mas eu só trago coisas más. Como é que estás a reagir? Quais são os teus pensamentos? Como é que reage a essa emoção? Porque a verdade é que tu estás a receber isso porque estás a emanar isso. Há de fazer um teste. E quem ainda já ouvir vai fazer um teste. É comprar duas varinhas de vedor, que são tipo assim em L, e tu vais estar assim as duas, em direção horizontal direitinha. E vais começar a aproximar uma pessoa. Conforme tu te aproximas da pessoa, a varinha abre. E é a partir daí que tu sabes o campo eletromagnético dessa pessoa. É a partir daí... O que é que são essas varinhas? Varinha de vedor. Não sei o que é. São tipo dois ferrinhos, Sim. assim em L, Sim. em que tu vais colocar assim, e elas, imagina, elas são assim e de repente elas fazem isto. Sim. Abrem para os lados. A partir daí tu sabes o campo eletromagnético dessa pessoa. E eu não acreditava nisto. Até ver ao vivo. Por isso eu acho que é uma boa experiência, porque uma coisa que eu também falo muito é como é que tudo começou? O que é que nós estudamos na escola? Foi com uma explosão de energia. Então é normal que nós somos seres de energia. E começámos logo por aí. E acho que isto é um bocado, imagina, tu estás a falar com uma pessoa normal, em que lhe dizes assim, não, tu és responsável pela tua vida, tu estás a passar isso porque queres, porque pensaste nisso. E a pessoa fica, ei, está louca? Então é preciso também ter cuidado com como é que nós falamos, e dando estes exemplos, como a prenda, como o facto de tu estás a falar agora, como eu estou a falar das varinhas de vedor, isso é super importante porque lá está, vai-te mostrar com que a pessoa fica, então isto é verdade, então isto começa a acontecer. E começam a perceber como é que funciona. Verdade. Falas aí de uma coisa que é, falas em pessoas normais. Aquilo que tu queres dizer são pessoas que ainda não têm este nível de consciência e que, sim, muitas vezes quando tu dizes, olha, aquilo que tu vives é resultado das escolhas que tu fazes e da forma como te posicionas na vida, e as pessoas ficam muito, eu não escolhi viver isto,
Ok, mas é desta forma que te posicionas, é desta forma que pensas e é esta a energia que realmente emanas para estares onde estás. A verdade é que é mais confortável acreditar que tenho sorte ou tenho azar. Verdade ou não? Sim, sim. Sem dúvida, não é? A maior parte. Responsabiliza-me muito, tira-me um peso dos ombros, não é? Mas depois também temos outro grupo de pessoas que, e este é muito comum, quando as pessoas começam aqui a consciencializar-se de algumas destas temáticas, e, por exemplo, tenho a certeza que isto vai acontecer. Depois de ouvirem este podcast, vai haver pessoas a quem isto vai fazer sentido e que querem realmente começar a praticar isto na vida delas, a praticar a lei da atração. A questão é que pensam que isto é assim, que começamos aqui a ter outro tipo de pensamentos e que muitas vezes nem pensamentos são, começamos sim a verbalizar outro tipo de coisas e que as coisas todas acontecem. Aquilo que eu noto é que muitas vezes não há coerência entre aquilo que dizemos e aquilo que pensamos. E embora possamos estar aqui a dizer que vamos ser diretores, que isto e aquilo, aquilo que realmente se passa cá dentro não é coerente. Continuamos a não acreditar em nós, continuamos aqui a passar muita mensagem do nosso estado emocional, não é? Que não é coerente com aquilo que queremos atrair. Concordas com isto? Sim, completamente. Isso é o que nós chamamos as crenças limitantes. Uhum. Eu costumo falar disto. Imagina, nós temos, eu digo assim, nunca digas, nem na brincadeira, a dizer assim, eu sou mesmo burra. Porquê? Porque nós temos 5% de consciente e 95% de inconsciente. O nosso cérebro é composto por isto. O que é que isto significa? O nosso subconsciente simplesmente aceita uma ordem. Ou seja, se eu conscientemente digo assim, olha, sou mesmo burra, então o teu subconsciente vai-te, ok, então bora lá, eu vou-te provar que tu és burra. É isto. É verdade. É tão simples quanto isto. E se as pessoas fizerem pequenos testes, conseguem comprovar isto. Então, a primeira coisa que eu acho que devem fazer é, além das afirmações, tratar das crenças limitantes. As coisas que normalmente limitam, a maior parte, e tu sabes que o que limita a maioria das pessoas é dinheiro, Uhum. é as crenças que têm em relação ao dinheiro. Há pessoas que têm muitas crenças a nível amoroso também. Normalmente são estes dois campos que têm mais impacto, mas principalmente a nível financeiro, de género. Ainda ontem eu estava a ouvir uma conversa de género, eu estou mal porque a culpa é do governo. Nós ficamos assim, não é a culpa do governo, o governo não te vai fazer a vida por ti. Ou então falam de situações em que toda a gente conhece em Portugal, mas os outros é que estão em casa, não é? E ganham na mesma. E eu digo sempre, eu prefiro não ser assim, eu prefiro ter a minha vida, a qualidade de vida que tenho, do que me estar a queixar, porque quem nos está a ouvir vai ter que fazer um desafio, que é estar durante 7 dias sem reclamar. Isto é muito difícil. Eu fiz isto no início, isto é muito difícil. Ou eu, pelo menos, achei super difícil, porque eu era aquela pessoa que estava a reclamar. Pronto. E estar sem reclamar, de género, tens que olhar para aquela situação e pensar assim, ok, como é que eu dou a volta a isto? Como é que eu posso pensar de maneira diferente sobre isto? E uma das coisas que acontece, por exemplo, principalmente no início do mês, é as pessoas estarem assim, tenho mais uma conta para pagar, olha para esta luz, olha para esta conta da luz, olha para esta conta. Então, peguem na conta e pensem assim, obrigada porque eu tenho dinheiro para pagar essa conta. Imagina o desafio que isto é. Uhum. Porque a maioria não pensa assim. Fica super chateada, fica revoltada, não é? É a realidade, por ter mais uma conta para pagar, mas nós conseguimos sempre mudar a nossa vida. Eu não vos garanto que tenham milagres, mas as coisas vão começar a mudar. Uhum. E acho que esse tipo de pessoas começam a ter consciência mínima, começam-se a perceber das coisas, mas para seguirem para o campo seguinte, para evoluírem mais, têm que continuar a estudar, têm que continuar a perceber o que é que está a passar, quais são as crenças. Eu tinha uma crença muito grande em relação ao amor e, infelizmente, não é? Por situações antigas. E um dos exercícios que nós fizemos foi, para mim, doloroso, porque
o que tu contas da tua história é a tua versão. Então, nós tivemos que fazer um exercício de pega nessa história e conta de outra forma. E para mim, isso mexeu imenso comigo, porque para mim foi um alívio, género, eu comecei a acreditar naquela história de forma diferente, então para mim aquilo deixou de ser uma crença. E foi quando eu encontrei a pessoa com quem eu estou, que me trata como eu quero, como eu mereço, que posso dizer que eu sou o que era amar. E eu, entretanto, era aquela pessoa que dizia assim, sai, sai daqui. Então, nós temos que primeiro tratar dessas crianças, porque as pessoas normalmente, sabes, eu ouvi isto uma vez e achei muito género, essas pessoas são loucas, mas a fonte de toda a cura é o amor. E não é nada verdadeiro que isto. Só que ninguém fala de que tipo de amor, não é? Tens o amor próprio, em primeiro lugar. Tens o amor das outras pessoas e algo que eu aprendi já o ano passado, mas desta vez tive a certeza, é só fica doente as pessoas que têm falta de amor. E muitas vezes não precisa... Eu disse isto a uma pessoa que teve um cancro e que teve uma situação extremamente difícil no relacionamento. E ela disse, não, isso é impossível. Eu disse, não é impossível, olha à tua volta. A pessoa que tu querias que te amasse, que devias ser tu, não te ama. Então, ela começou a perceber, género, epá, eu disse, treina o amor próprio, porque não há mais nada poderoso que o amor próprio. E tu estás a dizer, ok, como é que eu treino? Ainda ontem, olha, Bárbara, está bem, estás a falar disso, e como é que eu treino o amor próprio? Eu, então, começas a cuidar de ti, começas a gostar de ti, aceita-te, porque ninguém o vai fazer por ti. E uma das coisas que mais falam nas redes sociais é a aceitação, que têm, por exemplo, em comparação no Instagram, ou de mulheres, não sei o quê. Acho que falam muito disso, mas também tem a parte da aceitação, porque tens a parte do comodismo de ela é assim porque pronto, olha, tem sorte, vai ao ginásio, tem tempo para treinar. Pois, mas se calhar se mexesses também tinhas. Não é? Mas as pessoas começam... Sabes que isso é algo que eu concordo muito, porque a verdade é que quando começamos a ter resultados, começamos a fazer parte daquele grupo de pessoas que têm sorte, ou porque têm tempo, ou porque têm isto, ou porque apareceu no momento certo. É normal ouvirmos isso, mas a verdade é que, por exemplo, e agora posso dar o meu testemunho relativamente a isso, que é, eu não tenho tempo, eu não tenho mais tempo que os outros, eu tenho 24 horas como os outros todos e faço se calhar num dia o que uma pessoa normal faz se calhar numa semana. E tudo é uma questão de prioridades, tudo é uma questão de decisões e tudo é uma questão de organização. Não é preciso mais tempo, é preciso as pessoas realmente decidirem que querem e realmente organizarem o tempo que têm para o fazer. Porque a verdade é essa: quem quer treinar, treina em casa, quem quer fazer o que quer que seja, arranja tempo, e isto é algo que os últimos 2 anos e meio a lidar com pessoas diariamente, a falar sobre estas questões diariamente, levaram-me a concluir que as pessoas fazem aquilo que querem e muitas vezes não aquilo que precisam, mas depois queixam-se daquilo que queriam ter e não têm. Concordas com isto? Muito, muito. Não há nada mais verdadeiro que isso. E nós percebemos com certas coisas que nos acontecem também diariamente. Eu vi muito, a ouvir também muito, ela teve sorte, ela é enfermeira, tinha imensos conhecimentos, é normal. Quando ninguém vê o esforço que fazes. Há muita coisa que as pessoas querem e o que eu sinto é que, imagina, digo assim, faz um vision board, coloca a imagem que queres, quanto mais clareza tu tiveres, mais a oportunidade vai para ti. Então, eu tive uma situação de uma pessoa que veio falar comigo, ela disse assim, olha, isso do vision board é tudo treta. E eu, o que é que se passou? Assim, eu meti a imagem e não aconteceu nada. E eu, assim, então, até meti num quadro, tipo, em frente da minha cama e não aconteceu nada. Assim, e olha lá, o que é que tu fizeste para acontecer? A oportunidade não te vai cair do céu. E ela assim, eu achei que sim, tu falas da lei da atração e eu pensei que ia cair do céu. E eu, claro, vai-te cair assim uma mansão. Eu disse assim, até podia cair, mas tu dizes que está num nível de vibração muito grande.
não pode ser assim, tem que ir aos poucos. Resposta, isso dá muito trabalho. Exato. Porque isso é outra questão. E muitas vezes a oportunidade até aparece. E eu costumo dizer que a oportunidade aparece muitas vezes disfarçada do pior momento da nossa vida. Quando parece que, olha, já não há mais nada para perder, aquilo é a nossa grande oportunidade. Digo muito isto e tive uma parceira do meu negócio que ficou desempregada. E aquilo que eu lhe disse foi: será que esta é a oportunidade da tua vida? Estava sempre a queixar-te de uma vida que já não a satisfazia. Será que esta é a oportunidade da tua vida? E ela: não sei, mas vou aproveitar. E a verdade é que começou a ter muitos sucessos com isso e é, obviamente, hoje muito mais feliz do que era antes de ter ficado desempregada. Portanto, é um bocado isto. As pessoas às vezes fazem, fazem um vision board, acham que as coisas vão cair do céu, quando na verdade isso não vai acontecer, não é? Temos que fazer alguma coisa, temos sempre que fazer a nossa parte. As coisas vão funcionar, mas a nossa parte tem que ser feita. Concordas com isto, não é? Muito, muito. Então, e que Uma estratégias é que coisa, dás? olha, eu dou sempre a estratégia do Vision Board, Uhum, e falo muito, por exemplo, quando foi a situação do carro. Só que o Vision Board não chega, não é? Então, eu acho que há sempre, tu tens de colocar aquela imagem, sim, num sítio em que tu vejas constantemente, mas não é só ver aquela imagem, tu tens que visualizar constantemente. A meditação é super importante e eu digo sempre, a meditação devia ter sido dada na escola, uhum, porque é através da meditação que nós conseguimos chegar a outro tipo de patamar de consciência. Então, eu usava muito a visualização e usava muito o sentimento. E uso, por exemplo, quando foi a situação do carro. E eu coloquei no carro, que queria o carro em janeiro. E durante esse ano, até outubro, eu entrava no carro em que eu conduzia antes, que era dos meus pais, e é. E entrava, e ele era assim, velhinho, estás a ver? Tipo, já é um carro assim antigo. Mas, no entanto, eu sentia-me como se eu estivesse no meu Audi. Eu sentia mesmo, eu pensei, meu Deus, obrigada pelo meu Audi, obrigada, obrigada. Eu sentia mesmo como se estivesse a conduzir. Às vezes era um bocado difícil porque não tenho direção assistida, sabes? Mas não interessa, aquilo ali eu trabalhava um bocadinho. uhum. Mas eu pensei assim, meu Deus, é mesmo bom, eu tenho a possibilidade de ter um carro. Tipo, uou, eu comprei o meu carro. Então eu estava sempre. Até que eu percebi e disseram-me assim: tu não vais ter só resultados se não fizeres nada. E eu fui a refletir com essa. Eu fui à praia no domingo, dia 12 de outubro, e pensei assim: está na hora, está na hora. Eu senti mesmo assim que estava na hora, eu vou comprar o carro. E cheguei a casa e disse ao meu pai: pai, vou comprar um carro. E ele: estás louca? Eu assim: não, quero mesmo um carro, já sei qual que quero. E ele: Bárbara. A verdade é que quinta-feira eu tinha feito o contrato da compra do carro, isto foi no domingo, e entretanto o carro era importado, e eu tinha visto um, pronto, que era minimamente igual, tinha dois detalhes diferentes daquele que eu tinha no meu Vision Board. Pronto, mas estava bonito, eu gostava muito do carro, era aquele carro que eu queria, e eu, ok, siga. Quando o carro chegou cá, o carro era exatamente igual ao que eu tinha no meu Vision Board. Tipo, a imagem não estava correta, era um modelo a seguir, já era um modelo mais recente, e eu fiquei assim, imagina, eu olhei para a foto, olhei para o carro, olhei para a foto e eu, isto é real? Eu tenho mesmo um carro. Ou seja, o que eu aconselho sempre é, coloca o Vision Board à tua frente, visualiza isso, sente, mas toma ações. Uhum. Porque sem ações não vai acontecer nada. Eu costumo, para a energia fluir, tens que te mexer. E algo que é necessário para isso é tu tomares uma ação, uma decisão, mas fazê-la. Sim. Não é daí eu chegar a casa, olha pai, vou comprar um carro, o ano, percebes? Ou seja, as coisas demoram. E uma coisa que eu aconselho sempre é, não acredites em tudo que vês na internet. Porque, por exemplo, muita gente fala, olha, escreve 55 vezes aquilo que queres durante 5 dias que isso acontece. Pois, e a parte de trás? E as crianças? E a vibração? Então onde é que isso está? Isso é necessário.
aquilo acontece sim, mas tu tens que estar a escrever aquilo com imensa emoção. Eu não utilizo muito essa técnica porque eu chegava a meio e estava cansada. E o que eu comecei a... Imagina, estar ali a escrever. Eu sou extremamente grata, ou sou muito grata por o meu novo carro, que é branco, um Audi de 2022, com 5 lugares, percebes? Ou seja, estar a escrever 55 vezes isso. E para mim aquilo era... Chegava ao ponto e eu pensava assim, é para desisto. Estou cansada. Então, essa técnica não funcionava muito para mim. Mas eu conheço pessoas que utilizam isso e têm sucesso. Mas para isso tu tens que juntar a escrita com a vibração e com o sentimento. Tu tens de estar ali mesmo focada naquilo, para perceberes que aquilo vai acontecer. E outra coisa que é necessária é deixar ir. É o que a maior parte das pessoas não consegue fazer. É do género, tu fazes uma técnica e estás sempre, ai, quando é que vai acontecer? Ai, nunca mais acontece. E agora? Ai, então o dinheiro do banco, então não vai levantar? As pessoas são super ansiosas. Então, o facto de permitires deixar ir o teu pedido, que é isso mesmo que falo, pedir e receber, é pede e serás atendido, mas tem calma, serás atendido quando tiveres que ser. E quando permitires receber, porque as pessoas dizem assim, eu visualizei a receber 1.000 euros por mês, imagina. Mas a pessoa permite-se isso? A pessoa imagina-se a viver com 1.000 euros por mês? Já nem digo uma fortuna, percebes? Então, se ela não sabe gerir 500, como é que vai receber 1.000? Sem dúvida. Concordo muito com isto, muito. E é muito isto que tínhamos falado no início, que é ser para ter. E há também outra questão, que é as pessoas têm um termostato dentro delas. E em vez de terem um termómetro, porque eu agora ganho, imagina, eu agora ganho 500 e o meu objetivo é ganhar 1.000, mas o meu termostato ainda está nos 500. Então, quando eu ganhar 1.000, eu vou fazer tudo para voltar aos 500, como a temperatura de uma sala, não é? Se o termostato está lá é para manter a temperatura equilibrada. E se não conseguimos deitar fora o termostato e trocar por um termómetro, porque obviamente temos de saber onde é que estamos, para saber para onde é que vamos, mas o termostato tem que ir para o lixo, porque senão vai estar sempre a limitar-nos. Vai nos permitir nunca baixar de 500, mas também nunca subir de 500. E isso é muito importante. E no que toca a ganhos, porque a verdade é que se tu queres ter sucesso, inevitavelmente o dinheiro é uma consequência, não há como não. Quando alguém tem sucesso, o dinheiro vem. Temos que também ter aqui esta questão financeira, este pilar financeiro trabalhado, porque senão quanto mais ganhamos, mais vamos gastar e maiores vão ser os nossos problemas, verdade? Concordo. E esta questão de ganhar mais, as pessoas, porque é muito bonito dizermos, então, mas quanto é que queres ganhar? As pessoas querem ter muito sucesso, querem ganhar muito dinheiro. E depois tu perguntas, então quanto é que queres ganhar? Eu com 500 euros já ficava satisfeita. Isto não acontece muito? Muito. Muito mesmo, muito mesmo. As pessoas, lá está, é o valor das pessoas que conta aí. E tu estavas a falar sobre a parte de gerir e lá está, isto conta imenso, mas a verdade é que as pessoas muitas vezes não estão preparadas para isso e é por isso que não recebem. Eu costumo dar um exemplo. Eu comecei a trabalhar muito cedo e eu comecei a perceber o que é que eu tinha que fazer com o dinheiro. De uma forma, se calhar, mais tradicional, mais à portuguesa, não é? Não um investimento arriscado. Mas só quando eu percebi isso, eu só posso receber mais se eu conseguir gerir o que tenho. Se eu não conseguir gerir o que tenho, como é que eu vou conseguir fazer mais? Não vou. Então aquilo deu-me um clique. Eu pensei assim, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Então comecei a ler imenso sobre finanças, porque é algo que as pessoas também não fazem. Eu quero aprender. E a informação tem que me cair assim, do céu. Percebes? Ou seja, é o trabalho que isso exige. É o trabalho e a dedicação que também é necessária para isso. Porque isto é como... Lá está. E estavas a falar disto. As pessoas querem receber mais. Uma das crenças que nos limita é o valor. Ou seja, e agora o que é que eu vou fazer com aquele valor? Não é? Então, tu dizes assim, então imagina um valor para tu receberes em X data. E eu fiz este exemplo e estou a contar isto porque lá está, eu percebi o meu erro. Então eu fiz um exemplo e eu coloquei 1 milhão de euros.
em 3 meses. Pensei, não, agora eu vou conseguir, e não sei o quê, eu vou atingir. Até que percebi que não atingi. E percebi o que é que me estava a limitar. Que era, eu não sei como é que eu vou gerir 1 milhão de euros. Uhum. Eu não sei, eu estou preparada para receber 1 milhão de euros? Se calhar não estou. Então, o que eu podia ter recebido, mas as minhas crenças limitantes estavam-me a travar completamente aquele processo de não, esquece, tu nunca vais conseguir ganhar isso, tu nunca vais conseguir gerir isso, as minhas crenças é que me estavam a parar aquilo de género. E agora? O que é que eu vou fazer? Tipo, se eu receber mesmo aquela ansiedade. Então, se tu emites a ansiedade, o universo vai se recusar, porque é uma vibração negativa. E algo que nós também devemos falar é tudo que tu sentes e emanas tem uma quantidade de hertz que conta para o universo. E nós conseguimos atingir um patamar muito bom, que, por exemplo, o patamar do amor equivale de 500 a 1000 hertz, luz, anos-luz. Isso é super importante, porque imagina, a culpa, a raiva, o desespero, são vibrações e sentimentos que têm, por exemplo, de 10 a 50 Hz. Ou seja, o que é que tu estás a emitir? O que é que tu estás a emitir? Então, se tu estás a emitir 50, como é que tu queres receber 100? Isso não vai acontecer. E isto às vezes é um bocado difícil de explicar. Como é que tu emites isso? Pelo que tu sentes. Naquele momento tens 2 opções. Uma das coisas que eu aprendi e ainda estou a aprimorar, não é? É lidar com o trânsito. O que é que a maior parte das pessoas faz? Vai para o trabalho. Estás a ouvir? Estou. Ok. Vai para o trabalho, apanha um bocado de trânsito. É apitos, é nomes, e agora vou chegar atrasada, e agora este é normal, não anda para a frente, e agora. Ou seja, isso tudo são emissões e vibrações e sentimentos negativos. Então, sim, vais chegar atrasado porque estás a emitir isso. Uma coisa que eu aprendi e eu tive esta experiência foi, nós tínhamos que estar numa reunião às 7 no Porto e eu saí de Viana às 6. Sabia que dava perfeitamente para chegar, porque é 45 minutos normalmente ao Porto. Entretanto, apanhámos trânsito e estava tipo, às 7 estamos lá. Eram 6h59, estávamos lá, com imenso trânsito e percalços, mas eu pensei assim, confia, tipo, não, isto vai dar. Género, mas lá está, isto é um treino, mas no fundo eu pensei assim, calma, respira, porque isto vai dar certo. Se eu consigo chegar lá às 7. Não interessa o trânsito, são coisas que nós não conseguimos controlar. E algo que a lei da atração e a lei da vibração fala é foca-te naquilo que tu podes controlar. Uhum. E uma coisa que nós falámos as duas muito é controlar pessoas não vai adiantar nada. Nós não vamos conseguir mudar as atitudes das pessoas. Então, algo que nos chateia, ok, afasta-te. Mais vale do que estás tu a rebaixar a tua energia e a baixar a tua energia para estar com aquela pessoa. Então, quando tu me disseste isso, eu pensei assim, isto faz imenso sentido. Onde é que tu andas? O que é que andas a fazer? E eu comecei-me a afastar de certas situações que estava a viver. Pensei assim, ela tinha razão. Verdade. O maior exemplo que eu dou é, ok, tu sais de casa e está a chover. Tu não podes simplesmente pedir, olha, onde eu passar não pode chover. Normalmente é isto que acontece. As pessoas querem controlar aquilo que não podem controlar. Então o que é que tu Mas, controlas? Leva um chapéu de chuva. É só isto que tu controlas e é isto que tu tens a fazer num dia de chuva. E aqui é igual, quando nós estamos num papel de liderança, quando realmente queremos ter resultados para nós e para os outros, o que seja, ah, não podemos esperar que vamos controlar aquilo que os outros sentem, que os outros fazem, não. Temos que fazer o que está ao nosso alcance fazer, temos que rodear-nos de pessoas que realmente nos metem nessa sintonia e que nos fazem crescer e que nos desafiam de alguma forma. Concordo muito com isso. Olha, diz-me lá então quais são os projetos da Bárbara. Isto está a ser uma partilha brutal. Acho que, acima de tudo, aqui falámos de coisas muito importantes numa linguagem
muito, muito para a pessoa comum, alguém que nunca tenha sequer pensado nisto, começa aqui a refletir nos próprios resultados, naquilo que tem na sua vida, naquilo que está a acontecer na sua vida, e começa aqui a perceber que se calhar há muita coisa que pode mudar. E eu costumo dizer que não vai mudar a situação. Eu não consegui mudar a morte da minha mãe simplesmente porque me posicionei nesta sintonia. Eu consegui sim, com a morte da minha mãe, crescer, e foi uma das fases mais incríveis de transformação que tive na vida. Portanto, a situação não ficou melhor por eu acreditar noutra coisa, simplesmente eu cresci muito com essa situação e isso fez com que eu conseguisse realmente desenvolver muito em termos pessoais e tornar-me muito melhor. Portanto, é muito isto. E agora diz-me uma coisa, o que é que a Bárbara anda a fazer? Que projetos é que a Bárbara faz? Já percebemos que és diretora Oriflame, a maioria das pessoas também te conhece, mas o que é que a Bárbara faz mais além de ser diretora Oriflame? Olha, sou advogada estagiária, não tem nada a ver. E agora criei o meu primeiro e-book, que está à venda no meu perfil. E quando eu criei aquilo, eu pensei assim, eu vou depositar principalmente a parte do mindset, a parte do pensamento, a parte de o que é que tu tens que alterar para ter sucesso. Então eu escrevi aquele módulo para mim, e eu ainda escrevia muito mais. Mas eu pensei assim, se eu se calhar estou a ser demasiado, imagina, para quem não conhece, para quem está a entrar, vou se calhar ser muito bruta e dizer assim, olha, tu agora tens que começar a pensar diferente, a sentir diferente, a vibrar diferente, a fazer coisas diferentes. Então a pessoa fica assim, chega a um ponto que bloqueia. Então eu quis algo mais razoável, em que as pessoas percebessem que para ter sucesso têm que usar técnicas principalmente mentais, porque algo que eu ouvi uma vez na pandemia, em 2020, foi um senhor que tinha fechado o negócio e ele disse assim, eu já sabia que ia fechar. Mais tarde ou mais cedo aquilo ia dar a bancarrota. Disse assim, como é que tu queres ter sucesso se sempre pensaste isso? Não dá. Tu tens que ter um mindset correto, tu tens que pensar bem naquilo que queres para o teu negócio. E o e-book fala muito sobre isso, sobre a parte do mindset, além de falar também, claro, da parte das técnicas de vendas, dos gatilhos mentais, como criar uma audiência, como preparar a audiência, o que é que necessitas para tu teres resultados que queres. Mas sim, a parte mental é que te faz realmente a diferença, porque tu não vais ter sucesso se achares que estou a lançar isto, mas ninguém me vai comprar. Então, para que é que estás a lançar isso? Se tu não acreditas em ti, no teu produto, por que é que estás a lançar? E é uma coisa que eu tentei passar muito lá, passei bastantes técnicas, lá está, da lei da atração também. E uma das coisas que ainda ontem falei no perfil foi as afirmações. As afirmações têm um poder enorme na nossa vida. E às vezes eu fazia muito isso quando estava na faculdade, quando perdi o autocarro. Então eu ia da minha casa até à faculdade a pé, que são tipo 1 hora a pé. Sempre a subir, mas naquele caminho, eu adorava fazer aquele caminho por um motivo. Eu metia os fones e eu via vídeos do YouTube em que só falavam de afirmações. Tipo, eu sou milionária, eu consigo atrair tudo o que eu quero, eu tenho uma oportunidade a caminho, eu sinto, eu vou construir uma casa, o poder do eu sou é enorme e as pessoas têm que necessitar isto. E muitas vezes aquilo passava-me. E eu lembro-me de dizeres assim, de eu te dizer assim, epá Inês, como é que tu fazes isto? E tu disseste-me assim, para mim eu sou a melhor diretora, por isso eu vou ser sempre a melhor diretora. E pensei assim, epá, ele tem razão. Juro-te! E eu pensei assim, então eu tive que voltar a usar as afirmações, a usar, para quem não conhece, o Ho'oponopono, que é uma técnica havaiana, de principalmente perdão, é uma das maiores técnicas de perdão que existe, em que tens um japamalo, é um fio, em que tens 108 contas. Porquê é que tens 108 contas? Porque é o número de vezes que o teu cérebro aceita como verdade. Okay. Ou seja,
O teu cérebro tem duas formas de aprender. Tens a forma da experiência e tens a forma da repetição. Então, eu testei, lá está, foi um teste. Imagina, eu agradeci 108 vezes por ter recrutado 2 pessoas que fizessem o passo de boas-vindas. Inês, não demorou um dia para isso acontecer. Eu fiquei, já? Então, no e-book fala muito sobre a parte do mindset, o que é necessário mudar. E depois também tem como oferta a parte do apoio, ou seja, tenho o meu contacto e podem falar comigo por via WhatsApp, e tenho um plano de ação. Porque a verdade é que as pessoas leem aquilo e, ok, pronto, agora vou mudar a minha vida. Percebes? Ficam ali. Então o plano de ação serve para complementar aquilo, género, ok, agora mas tu tens que tomar uma atitude. Tu tens que de preencher todos os requisitos que te diz e que falo no e-book, escreve e com isso vais ter resultado, mas as pessoas têm que fazer alguma coisa. Para as pessoas para a prática, realmente perceberem que formação, tudo aquilo que vão fazendo é muito importante continuarmos sempre a evoluir, a questionar-nos, termos esta postura de humildade intelectual para crescermos, mas obviamente que tudo tem que ir para a prática para os resultados acontecerem. Olha, muito obrigada por teres vindo aqui. Foi Obrigada, eu. um gosto enorme ter-te aqui. Vieste falar de algo realmente desafiador, algo que muita gente tem algumas dúvidas, outros tantos são muito céticos em relação a este tema, mas a verdade é que todas as pessoas que têm resultados, de alguma forma, praticam a lei da atração. Chamem-lhe Deus, chamem-lhe universo, chamem-lhe aquilo que for, de alguma forma praticam a lei da atração. Portanto, um grande beijinho, Bárbara. Obrigada. Obrigada. Obrigada, um beijinho. E até um dia destes.